Conta um pouco da sua história pra gente conhecer legal. Eu não nasci num lar cristão. Minha família é católica. Parte dela é católica praticante, outra parte é não praticante, né? Eu não entendo isso. Tem crente assim, tem os praticantes não primeiro, preguiça de ler. Hoje as pessoas têm disposição para fazer inúmeras coisas, não tem preguiça para mexer no celular. Tem pastores que brincam, né? E eu acho essa brincadeira até de mau gosto. Fala assim, quando você não quiser dormir, você vai ler a Bíblia que vai te dar sono. Isso. Coloca a Bíblia como um sonífero. Isso aí. Boa noite, paz do Senhor, galera. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Vertical, tá ok? Estamos aqui com um amigo do peito que o ministério, né, Deus nos apresentou. Pode ficar à vontade para se apresentar. Boa noite, galera, paz do Senhor. Meu nome é Felipe Lemos, sou de Barra Mansa, congregante Assembleia de Deus Ministério Sul-Fluminense. E eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre bibliologia, mais especificamente falar do relacionamento do jovem com a Bíblia. Faz um tempinho que eu já conheço o Terremoto, já uns 3 anos, né, irmão? 3 a 4 anos aí de amizade aí, parceria, né, no ministério, a gente prega junto, dirige junto, já pregou lá na igreja. Faz uns trabalhos junto aí. Tá me devendo ainda, mas... Não, mas o preço já foi pago na cruz. Então... tá. Aqui, Felipe, vamos lá. Você começou falando sobre algo que eu acho interessante. Você falou sobre a relação, né, da Bíblia com o público jovem. O que você acha? Qual relação que tem que ter hoje em dia do jovem com a Bíblia? Ela tem que ser uma relação de intimidade com a palavra de Deus, porque hoje em dia nós temos inúmeros desafios, né? O jovem vai para a faculdade, tem uma carga de informação muito grande, muitas vezes essas informações são contrárias à palavra de Deus. A sociedade também tem despejado, né, inúmeras ideologias contrárias ao Evangelho e à palavra de Deus. Então o jovem cristão, ele tem que ter uma base firme na palavra de Deus para ele poder até mesmo pregar o Evangelho, viver o Evangelho numa sociedade que é contra o Evangelho. Então a palavra de Deus, ela é fundamental para que o jovem tenha sua fé alicerçada em Deus. É uma base, né? É uma base. Felipe, me conta então um pouco aí. Você falou sobre ter essa base. Você nasceu num lar evangélico? Não. Conta um pouco da sua história pra gente conhecer legal. Eu não nasci num lar cristão. Minha família é católica, parte dela é católica praticante, outra parte é não praticante, né? Eu não entendo isso. Tem crente assim, tem os praticantes e os não praticantes. Aí minha mãe nunca me forçou a ser de religião alguma. Se eu queria ser umbanda, minha mãe deixaria eu frequentar. Aí, quando criança ainda, eu ia de vez em quando na igreja evangélica, mas firmei mesmo na igreja católica. Fiz primeira comunhão, tudo mais, frequentava a missa. E meus pais não são evangélicos, são divorciados. Até que um belo dia tinha um Antigo Testamento, aqueles azulzinhos, antigo não, novo, com os salmos e os evangelhos. Eu achei lá em casa, não sei o que eu estava fazendo, e comecei a ler. Fui lendo. E isso foi despertando o desejo no meu coração de conhecer Cristo verdadeiramente. Porque eu ia na igreja, por mais que fazia ali a Eucaristia, frequentava a missa, eu só fazia aquilo por fazer, porque fui ensinado assim, né? Pra mim não tinha tanta diferença assim. Quando eu fui ler a palavra de Deus, o Evangelho foi se revelando no meu coração, né? Através do Espírito Santo. Aí que eu fui começar a ter contato com a igreja evangélica. Mas isso aí foi como? Foi do nada? Quem que te apresentou esse pequeno livro? Pra você ter esse contato, porque tu tem que ter um princípio, certo? Alguém te apresentou e a gente tem a certeza que nada é em vão. Sim. Tudo pra mim tem um dedo de Deus. Sim. Né? Você falou assim que não frequentava por frequentar, mas até que o dia você se interessou por esse livro. Sim, na época que eu me inspirava muito era meu tio, né, que ele tinha se convertido. Aí eu ouvi toda a obra de Deus na vida dele, se tornou presbítero. Só que eu só conversava com ele. Aí, dessas conversas sobre Cristo, eu achei o livro lá, a Bíblia, né, aquele Novo Testamento, e comecei a ler. Comecei a ler, do nada eu falei, tio, eu quero ir na igreja com o senhor. Aí eu comecei a acompanhar ele. Eu lembro que ele ia
ele é todos os cultos, quarta, sexta e domingo. Aí eu acompanhando, e quando fui ver, eu já estava aceitando Jesus. Mas tudo isso começou a partir da leitura da Bíblia. A partir da leitura da Bíblia. Por isso que eu falo que é importante. Tem que ter uma suma importância. Cara, a gente vê que você lê muito. Quando que partiu esse desejo da leitura? Você sempre foi assim? Sempre gostou de ler? Não, eu comecei a ler a partir do momento que eu entrei para a igreja evangélica. Conheci a Cristo. Porque eu lembro quando criança, meu pai, minha mãe, meus avós também, eles brigavam comigo para eu ler. Felipe, você tem que ler. Comprava livro, eu não lia. Aí quando eu me converti, me apresentaram a Bíblia, não, isso aqui é a Bíblia e tudo mais. Aí eu comecei a ler. Comecei a ler pelos evangelhos. Eu lembro que eu comprei uma Bíblia da Plenitude para adolescente. Aí tinha uma tabelinha lá de leitura anual. E comecei a ler aquilo lá. E daí que despertou o desejo. Hoje eu leio diversos livros de inúmeros assuntos. Mas a leitura, né, o hábito da leitura, eu comecei com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Quais são os desafios da leitura? A gente vê lá que você posta, né? Todo final do ano tu posta o tanto de livro que tu leu. Isso aí eu acho maneiro. Sim. Entendeu? E tomara que Deus me conceda esse dom, né? Tem que ter um dom. Dom. Né? É força de vontade. Esforço, né? Mas quais são os desafios, cara, da leitura? Eu sei um desafio, mas eu quero saber de você. Olha, primeiro, preguiça de ler. Hoje as pessoas têm disposição para fazer inúmeras coisas. Não tem preguiça para mexer no celular, não tem preguiça para ir num cinema. Não é pecado, né? E é até bom. Porém, tem que ter equilíbrio. Aí na hora de ler, a pessoa fica com preguiça. Segundo, distração. Hoje nós temos inúmeras distrações. O próprio celular, WhatsApp, televisão, até mesmo coisas em casa. Quantas pessoas falam assim, eu sento para ler e alguém me chama. Não, a pessoa tem que ter um foco ali, porque distração nós vamos ter em todos os lugares. Você vai para a faculdade estudar, você vai ter distração na faculdade. Você está dirigindo no seu carro, você vai ter distração que vai tirar seu foco. E na leitura é a mesma coisa. Então eu vejo esses dois desafios aí, preguiça e a distração. Preguiça e distração. Isso aí é sono também, né? Sono, então. Sono, isso é complicado, esse negócio assim. Tem pastores que brincam, né? E eu acho essa brincadeira até de mau gosto. Fala assim, quando você não quiser dormir, você vai ler a Bíblia que vai te dar sono. Coloca a Bíblia como um sonífero. Isso aí é complicado. Entendeu? Felipe, sobre a Bíblia, cara, tem... eu não sei se é a palavra certa, mas pra você, tem um livro específico, um livro que você mais gosta dentro da Bíblia? Algo que você lê, você acha que é surreal aquilo dali? Cara, não tem um livro específico, mas eu costumo dizer que eu tenho bastante afinidade com o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Eu gosto bastante desses escritos. Por quê? Porque, principalmente Atos, a gente vê que é o início da nossa história ali, a história da igreja, né? O povo eleito do Senhor. A gente vê a igreja passando por perseguição, a igreja passando por tribulação, que a igreja primitiva, que a gente prega muitas vezes, enaltece como se não tivesse erro. Ela tinha erros, mas bastante, né? Deus deu sabedoria para eles lidarem com inúmeros erros que teve ali. Então a gente vê que o poder do Espírito Santo na igreja fez com que ela conseguisse vencer o mundo, conseguisse vencer as perseguições, conseguisse sobressair sobre os sofrimentos. Então isso me cativa bastante, porque a gente vê que o que eles passaram, que nós estamos passando hoje, começou há 2000 anos atrás. As perseguições, os ataques, tudo isso, né, é um espelho que a igreja já passou e venceu, e nós também podemos vencer através do poder do Espírito Santo. Sim, você falou sobre perseguições. No seu ponto de vista, eu sei que cada geração, cada tempo, cada período sofre o seu problema. Basta cada dia o seu mal. Mas qual época que você acha que foi mais complicado para a igreja? Qual século? Qual período? Cara, eu acho que foi bastante complicado. Foi na Idade Média. Por quê? Porque acontece, quando a igreja era perseguida, ela crescia. Tertuliano diz que o sangue dos mártires é sementeira do evangelho. Só que a partir do momento que a igreja foi institucionalizada, com o imperador Teodósio, no século IV, se não me engano, a igreja começou
a ter o apoio do Estado. Então, qualquer um se convertia, se dizia que era crente. Então, vamos ver que entrou um subcristianismo ali. E tem um autor que fala que o subcristianismo, ele traz mais dano do que o anticristianismo, porque aí a corrupção vem de dentro. Quando a oposição vem de fora, é uma coisa. Agora, quando ela vem de dentro sorrateiramente, é o que a Bíblia fala em Cantares, nós devemos tomar cuidado com as raposinhas pequenas. Isso que aconteceu com a igreja, né? Tanto é que a igreja entrou num período obscuro aí por mais de 1000 anos. Por mais de 1000 anos. Cara, tu que é um bom leitor da Bíblia, quando que começou a ser escrito a Bíblia? A gente sabe que foi o período, né? A gente sabe quanto tempo demorou pra se canonizar, pra juntar tudo. Mas quando que começou? Isso é bastante importante o que você está dizendo, porque a Bíblia, ela não caiu do céu, né, irmão? A gente tem que entender tem isso. Pessoas que acham que a Bíblia caiu do céu, né, que é uma linguagem diferente, que quem lê precisa de ser criptografado, não é. A Bíblia, ela começou a ser escrita há cerca de, se eu não me engano, uns 4.000 anos atrás, na época de Moisés. Porém, o primeiro livro foi Jó, né? Então a gente coloca aí 4.000 anos atrás, mais ou menos, porque Jó a gente não consegue datar ele. E é bom lembrar aqui que ela tem 66 livros, dividido em Antigo e Novo Testamento. Novo Testamento 27 e Antigo Testamento 39. E ela tem 3 idiomas, né? O hebraico, o aramaico e o grego. Então a gente vê que ela demorou cerca de 1.600 anos para ser composta, e nesses 3 idiomas. E é bom lembrar aqui que, por mais que ela seja divinamente inspirada, ela foi humanamente composta. Porque quando Deus falou, ele falou na língua dos homens. É por isso que eu falei que ela não caiu do céu, porque tem gente que pensa que foi um anjo que escreveu a Bíblia, que a Bíblia é criptografada. Nada, alguém encontrou. Não. O Deus foi lá e achou e... Deus inspirou os homens para escrever na nossa língua. Aí, eu costumo dizer para o pessoal que tem mais contato comigo que a gente tem que ler e interpretar. Porque a Bíblia, nós não somos o povo original, o destinatário original. Temos uma barreira temporal, temos uma barreira cultural, temos uma barreira geográfica. Então, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente tem que ter esse entendimento, que ela não foi escrita originalmente para nós. Por mais que ela se aplique na nossa vida nos dias de hoje, ela foi escrita com o destinatário original. Por exemplo, Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele não está escrevendo diretamente para nós hoje. Então, é isso aí que eu acho interessante. Vamos lá. Por quê? Ele não escreve diretamente pra gente, né? Mas o que tá escrito serve pra gente. Sim. Né? Sim. Mas tem pessoas hoje em dia que seleciona, pega minúcias e vai separando e, tipo assim, digere só aquilo que acha que é bom. Sim. Né? Quer ver só? Algo interessante, que isso aqui também é até polêmico, a gente conversou numa outra edição sobre o dízimo. Sim. Olha só, isso aqui é só, a gente não precisa entrar nesse contexto, mas só pra você entender. Tem gente que fala que hoje que não precisa dar dízimo, porque o dízimo era naquela época e era pra levar na casa do tesouro. Entendeu? E fala assim, não, eu não preciso dar porque era pra aquela época. Aí entra na cultura, na época que você acabou de falar. Se eu for separar desse jeito, eu também posso rasgar as promessas que foram liberadas antigamente, que também não foi pra gente. Isso aí. Né? E a gente tem que entender o seguinte, que tem coisa aqui na Bíblia que é prescritiva, que é uma ordenança, e tem coisa que é descritiva. Por exemplo, se você pegar Abraão, você não vai pegar sua esposa e vai deixar um outro homem tomar ela como Abraão fez. Porque ali está sendo uma narrativa. Agora tem coisa que é descritiva. A ordem. E no que tange ao dízimo, por isso que eu falo da má interpretação. Porque o dízimo, que o pessoal tem essa mania de como você falou, relativizar, né? Pegar uma parte, essa é válida, outra não é válida. Só que o dízimo, se a gente for olhar, ele foi instituído até mesmo antes da lei. Antes da lei, isso aí. Antes da lei. E Jesus também não pregou contra o dízimo. Lá em Mateus, quando ele fala,
eu quero que vocês tenham justiça e misericórdia, ele fala, façais essas coisas sem que deixais, que façais as que vocês já praticam. Sim. Entendeu? Então Jesus tá falando, ele não tá proibindo, não tá rechaçando o dízimo. Ele tá falando que eles têm que dar o dízimo, mas não deixar de praticar a justiça e a misericórdia. Sim. Você falou sobre interpretação. Hoje o que a gente sofre, uma grande massa sofre por causa da má interpretação, né? Você concorda com tipos de ponto de vista da Bíblia? Ou o ponto de vista da Bíblia tem que ser um? Exemplo, eu leio aqui um texto, desse texto eu tenho o meu ponto de vista. Você lê um texto, desse texto você tem outro seu ponto de vista. A Bíblia pode ser vista dessa forma, interpretada desta forma, ou existe só um ponto de vista? Depende. Porque, por exemplo, hoje a gente vê uma diversidade muito grande. Em questão, tem gente que é calvinista, tem gente que é arminiano. Aí, por exemplo, o calvinista crê que a salvação é um ato unilateral de Deus. Aí o arminiano já crê que há uma pequena participação do homem. Só que o que eu costumo dizer? As coisas principais tem que ter uma concordância. Por exemplo, Jesus vai voltar. Tem várias linhas. Tem várias linhas. Tem a pós-tribulacionista, que a gente vai passar a grande tribulação, a pré e a mid. Só que todas concordam no seguinte ponto, que Jesus vai voltar. Agora, por exemplo, se eu sou pós e você é pré, nós estamos concordando em um único ponto principal, que Jesus vai voltar. Agora, se você é pós ou eu sou pré, aí vai do ponto de vista de cada um. Ah, entendi. Entendeu? Isso aí é bom. Aquilo que é basilar, a gente tem que concordar. Sim. Que só Cristo salva, etc. Entendi. Ô Felipe, e sobre as diversas traduções que nós temos hoje? São bíblias escritas de vários tipos de formas, né? Para você compreender. O que você acha disso? Você acha que perde algum tipo de essência? Você acha que perde alguma coisa, a palavra ali em si? Toda tradução, Everton, ela perde um certo sentido. Que, por exemplo, se você está estudando francês, você vê que tem expressões do francês para passar para o português, você vai perder um pouco de sentido. Isso é natural. A gente tem que tomar cuidado porque, por exemplo, a Bíblia, igual eu falei, sim, aí igual, por exemplo, mas o que você fala no caso, um idioma. Isso. Top. Mas agora, se referindo à Bíblia, que no caso é o nosso manual, sim, entendeu? Isso aí eu acho que não poderia, mas conclui. Aí, a Bíblia, por exemplo, a Bíblia que nós temos em português, ela é a tradução da tradução. Porque, traduzir do original para o inglês e do inglês que foram traduzidos para o português. Se você pegar aquela tradução do João Ferreira de Almeida. Então, de certa feita, a gente perdeu um pouco do sentido. Isso. Tem várias comparações. Agora tem Bíblias que já são traduzidas direto do original para o português. Sim, mas perde um pouco dentro do sentido, mas não pode perder a essência, porque senão a gente lê hoje e acha que está sendo instruído errado. Um texto para exemplificar. O texto que Jesus, João capítulo de número 21, se eu não me engano, Jesus vai restaurar o chamado de Pedro. Pedro tá pescando, né, nu, ele vê Jesus na beira da praia, pula e vai até Jesus. Jesus preparou um peixe, pão e brasa. Aí Jesus, quando eles acabam de jantar, Jesus vira para Pedro, tu me amas? No português. Aí Pedro fala assim, sim, Senhor, eu te amo. E ele faz essa pergunta 3 vezes, na terceira vez Pedro fica triste. Aí a gente lendo no português, tá tranquilo. Não, Pedro tá falando que amou o Senhor, ficou triste, etc. Só que no original tem termos diferentes. Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Usando o ágape. Ágape é o quê? Amor incondicional. Pedro responde, Senhor, eu filéute. Filéute é uma afinidade, é gostar. Ou seja, Pedro tá falando, Jesus, eu não te amo da maneira que o Senhor tá me apresentando, a maneira incondicional. Só que quando a gente lê no português, a gente parece que é a mesma coisa. Agora, no original, a gente já vê essa nuance. Sim. A limitação da tradução, entende? Sim, mas isso aí, qual que é o perigo disso aí, hoje em dia? Porque, olha só,
desde quando foi escrito até hoje, passou muito tempo. Passou muito tempo, certo? E isso aí vem modificando. A história vem se modificando. Hoje em dia, a gente já sofre bastante com isso. E daqui 20, 30 anos? O maior perigo, Termoto, é a gente criar um Deus na nossa mente que não está exposto na palavra de Deus. É igual, quer ver? Falando sobre esse lance de perder a essência, aquele texto que fala assim que Deus, ele se arrependeu de ter criado a humanidade, né? A ele manda o dilúvio. Mas a gente sabe que não é que ele se arrependeu. No original, se entristeceu muito. Entendeu? Ele se entristeceu muito. Cara, mas se você parar pra analisar, aí aí tem pessoas que já não lê a Bíblia, só passa o olho naquilo dali, fala assim, poxa, então então a Bíblia tem contradição. Porque a Bíblia fala que Deus, ele não mente, ele não se arrepende. Isso aí. E aqui tá falando que se arrepende. Jeremias 18 também. Fala então, que se o povo, a casa de Israel, se converter dos maus caminhos, ele iria se arrepender do mal que iria acontecer ali. Isso aí é complicado. Porque, igual eu falei, a pessoa, ela começa uma construção já danificada. Já tem uma lacuna ali. Aí até alguém desconstruir isso é um processo muito grande. Porque ela foi o primeiro contato que ela teve e ela está tendo um contato falso. Aí por isso que eu falei, ela tá criando um Deus que a Bíblia não revela qual é. Então, e aí? Qual que é o problema? Porque a Bíblia, aí eu torno a dizer que a Bíblia é o nosso manual de regra e fé. Isso. Se agora no nosso manual tem essas controvérsias, pra onde que a gente vai parar? Mas aí entra a importância do estudo da Bíblia, da leitura da Bíblia. Por isso que a Bíblia hoje tem inúmeras traduções, e além das traduções, tem curso teológico, tem material de apoio, comentário bíblico, para você auxiliar. Porque, por mais que a palavra de Deus seja inspirada e inerrante, quem escreveu a palavra é passível de erro. Entendeu? Quem escreveu a palavra pode se equivocar. Tanto é que, até mesmo essa questão de tradução é muito complicado. Porque na época, não é o que eu creio, assim, mas é o que está relatado na história. Muitos monges, às vezes, que escreveram, né, as Bíblias, eles somente sabiam copiar o formato da letra. Então, isso aí é os copistas, né? Olha só, isso aí que eu acho interessante. Teve uma pessoa que falou acerca de um texto que eu achei muito interessante. Eu falei assim, olha, eu não pesquisei, a pessoa falou, eu não pesquisei, mas se for verdade o que ela falou, a gente julgou uma pessoa sem a gente saber. Lembra aquele texto que Deus prova Jó? Aí a gente sabe o que aconteceu ali. A mulher de Jó entra na cena. Aí ela fala assim, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Beleza. Desde quando eu nasci, eu escuto esse texto, o povo falando sobre isso, tem louvores sobre isso, e a gente maltrata. Eu nunca vi uma pessoa apoiar a mulher de Jó. Mas esses dias, eu ouvi a pessoa falando que esse texto, ele foi mudado, ele perdeu muita essência, porque os copistas daquela época, eles não conseguiam entender e não aceitava a forma que aquela mulher pronunciou. Aí colocou essa palavra, mas a real palavra não é amaldiçoa, é abençoa. Aí o texto seria assim: abençoa o teu Deus e morre, pede a morte. Aí eu parei pra analisar. Não estudei, não procurei. Não procurei. Mas eu parei e fiquei me perguntando. Eu falei assim, se for verdade. Mas se for verdade, a gente tá crucificando a mulher. Desde quando? Entendeu? Isso? Aí é o que eu entro sobre o motivo de perder essa essência, entendeu? Porque, cara, se for isso, não tô falando que mas se for, quando tudo acabar, a gente vai ter essa resposta, né? No céu. Vai. Essa questão de tradução, ela é complicada porque, por exemplo, outro texto, quando Jesus está no Getsemane, Judas entrega Jesus. E Jesus chama Judas de amigo. Eu sempre
desde quando eu me converti, a gente vê, Jesus foi traído, mesmo assim chamou o traidor dele de amigo, porque a gente tem contato com esse texto no português. Só que no original, a palavra amigo ali no sentido, eu esqueci a palavra agora, mas traz no sentido de Jesus chamar Judas de estranho. Ou seja, pelo fato de a postura de Judas com Jesus ser estranha, de trair uma pessoa com quem ele andou, Jesus também não tratou Judas como um amigo. Só que pelo fato de a gente ter o contato no português, a gente fica falando, Jesus chamou Judas de amigo. Então, é isso aí que é complicado. Entendeu? Tipo assim, não, complicado não, porque entra tudo no teor do tema, né? É a gente estudar, é a importância de estudar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. Mas isso aí, igual eu falei, tem mecanismo hoje, até mesmo traduções bíblicas que se aproximam mais do original, e fora os mecanismos, né? Porque, por exemplo, eu não domino tanto o original assim, na verdade não domino quase nada, mas eu busco mecanismos que possam me auxiliar na interpretação do texto, um comentário bíblico, várias traduções bíblicas, para poder ter a compreensão, porque eu não posso pegar só um texto no português e achar que aquele livro é a verdade, por exemplo, é verdade entre aspas, gente, que eu não tô relativizando a palavra de Deus, não vou falar que o Felipe tá relativizando aqui, mas que, querendo ou não, a tradução perdeu um pouco a essência do original. Então, por isso que é importante a gente ter uma visão ampla do texto e até mesmo da Bíblia, pra gente poder compreender alguns textos. Sim. Olha só o que acabou de chegar pra gente aqui. Felipe, eu vou te fazer uma pergunta, tá? E eu não sei se você vai saber me responder. Mas na face da Terra só existe 2 tipos de alimento que não engorda. Você sabe qual que é? O primeiro? Não. O primeiro alimento que não engorda é a palavra de Deus. Ela não engorda, ela te fortalece. Isso aí. Né? Agora, o segundo é o salgado rocha. Ungido. Entendeu? Esse aqui não é feito em óleo, entendeu? Nem em gordura. Isso aqui é feito em azeite, tá? É consagrado. Pra sua vida. Você pode comprar, pode comer, tá? Que você não vai engordar, tá ok? Vai lá e fala assim que você ouviu o anúncio no podcast Vertical. Tem uma surpresa pra você lá, tá ok? Ó, é o melhor que tem. Top, galera. É o melhor que tem. Felipe, a gente tava falando sobre as traduções, né? De todas as perguntas que eu te fiz, teve alguma que eu não te fiz que você queria responder? Por que o jovem tem que ler a Bíblia, né? Então, por que o jovem tem que ler? Então, primeiro é importante sair da premissa, partir da premissa da seguinte maneira, que a Bíblia não é um livro científico em si, ela é a palavra de Deus, então ela está sobre a ciência. Segundo, hoje em dia que as pessoas estão atacando bastante a Bíblia, e até mesmo por causa desses debates que nós fizemos aqui, as pessoas até duvidam das informações que estão na Bíblia. A gente tem que ter em nossa mente que a Bíblia não veio para nos informar. Isso aqui é forte, ela veio para nos transformar. De novo. A Bíblia não veio para nos informar, mas sim veio para nos transformar. Nos faz ser nova criatura. Deus, através da palavra dele, muda e transforma a nossa vida. Então, uma frase de um livro que eu trouxe aí, depois eu vou indicar pra galera. Mas eu vejo hoje que é fundamental do porquê o jovem tem que ler a Bíblia. Primeiro, porque a Bíblia, ela nos santifica, tá, irmão? A gente vê hoje aí o índice de jovens, por exemplo, de 6, a última vez que eu vi, a cada 10 jovens, 6 na igreja já tem uma vida sexual ativa, sendo solteiro. Pecado. Mas se a gente for analisar a vida desses jovens, eles não têm um contato com a palavra de Deus. Porque se o jovem ele tem um contato com a palavra de Deus é o nosso espelho. Ela mostra onde está o nosso erro. Eu brinco com o pessoal lá da minha igreja da seguinte maneira, que quando você está calmo, você vai ler a Bíblia, você fica atribulado. Agora, quando você está atribulado e vai ler a Bíblia, você fica calmo, porque ela é um efeito antagônico, vamos dizer assim, que ela causa em nós. E Jesus falou o seguinte, que o desejo, ele ora ao Senhor, João 17:17, Pai, santifica-os com a tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então a gente vê que o pecado está se proliferando no meio dos jovens cristãos porque não tem contato com a Bíblia. Hoje é difícil você ver um jovem que é assíduo na escola dominical. É difícil você ver um jovem que é assíduo no culto de ensino. É difícil você ver um jovem que foi criado na igreja, que leu a Bíblia inteira.
difícil. Aí se a galera não lê, né, a palavra que nos santifica, o que vai sobrar mesmo é viver uma vida na carne. Então, isso é complicado, é o primeiro motivo. Sim. É interessante o que você falou. Você foi santificado por essa palavra? Lógico, todo dia. Por que você lê essa palavra? Cara, porque a palavra de Deus, ela é alimento, né? Jesus falou o seguinte, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E por que você indica? Por que eu indico? Porque se ela me... eu costumo indicar coisa que me faz bem. Por exemplo, se eu viajei pra fora do Brasil, se eu gostei da viagem, eu falo, pô, Terremoto, vai lá em tal país, é uma viagem que eu fiz, porque é uma viagem bacana, me trouxe uma experiência bacana. Então, se a palavra de Deus me fez bem, cara, eu vou indicar ela pro próximo. Fora também que é a palavra de Deus, né, gente? E Deus, ele não traz mal pro ser humano, pelo contrário, ele traz bem, né? Ele é benéfico ao ser humano. Ô, Felipe, quantas vezes você já leu a Bíblia? Leitura corrida mesmo, assim, que eu costumo fazer, eu li 10 vezes. Desde quando eu me converti, eu tenho 11 anos, eu coloquei um propósito no meu coração de ler pelo menos uma vez no ano a Bíblia inteira. Esse ano, se Deus quiser, vou conseguir terminar, né, para ler a 11ª vez. Porque é algo que me ajuda, Terremoto. Quantas e quantas coisas que eu deixei de fazer que ia desagradar a Deus, porque eu li a Bíblia. Que às vezes na hora que surgiu alguma oportunidade, ou até mesmo na hora que eu pensei em fazer... Tu pode dar um exemplo? O quê? De alguma coisa que por você ler, você foi barrado? Como assim? Eu fui vetado ou eu não pratiquei? Isso. Cara, por exemplo, mentira. Às vezes ia ter uma situação que, por exemplo, eu seria beneficiado por mentir, só que eu falei, não, pô, vou encarar, porque se eu errei, eu vou falar a verdade. Então aí a Bíblia me ensina a não falar mentira, eu vou falar a verdade, mesmo que eu seja, não seja beneficiado. Assim. Sim. É interessante, você falou assim que tem 10 vezes que tu leu a Bíblia inteira. 10 vezes. 10 vezes. 10 vezes. 10 vezes. Cara, todas as vezes que você leu, tem alguma surpresa? Ou é a mesma coisa? Não, tem alguma surpresa. A Bíblia, ela é nova, cara. Ela é nova, né? Então, ela é uma fonte inesgotável. E você pode pegar, até mesmo você que prega, com certeza você tem inúmeras pregações em cima de um texto, só que são de maneiras totalmente diferentes. Porque a palavra de Deus, ela é nova. Ela é nova a cada dia. Cara, mas, por exemplo, isso aí, no caso, eu falo... Aí a pessoa tem que estudar. Isso. Né? Porque a letra vai ser a mesma coisa. Né? Agora, a pessoa estudando tem... A iluminação que a gente fala, né, do texto. Ali. Sim. Eu vi que você trouxe vários livros. Isso. Vários livros. Esses livros que você trouxe, tudo te ajuda na sua interpretação da Bíblia. Qual que é esse parâmetro que você tem entre os livros e a Bíblia? A base de tudo tem que ser a palavra de Deus. Mas, igual eu falei, esses livros, eles estão para nos auxiliar a interpretação e até mesmo o conhecimento da palavra de Deus, que, igual eu falei, é os abismos, né? O abismo cultural, o abismo geográfico, o abismo temporal. Então, através dos livros, eu consigo ter acesso à cultura da época para conseguir entender e compreender melhor o texto que a Bíblia quer dizer. Os livros, né, é um acessório que ajuda, que agrega no principal. Porque tem gente que começa a ler o livro também, despreza o principal, que é a palavra, e maximiza, né? Dá a máxima importância para os livros. E isso acontece muito hoje. Por exemplo, tem gente que sabe tudo de política, sabe de todos os candidatos, mas não sabe nada de Jesus. Não lê a Bíblia. Tem gente aqui falando sobre livros, né? Tem gente que cita muito mais Flávio Joséfo do que a Bíblia. É complicado. Só que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é viva, o Flávio Joséfo não. O escrito de Flávio Joséfo é morto. Mas, isso é interessante dizer, cara, porque a gente vê muitos jovens hoje que estão... Eu fico triste, cara. Analfabeto bíblico. Cara... A pessoa cresceu na igreja, não sabe quantos livros tem a Bíblia. Tem um vídeo rolando aí muito engraçado, né? E preocupante, né? O pastor chega pra pregar, né, e fala, abre a Bíblia aí em Salmo 151. Aí tá lá os irmãos tudo procurando. Aí ele fica com a Bíblia fechada na mão.
Aí ele falou, não, hoje eu vou falar do relacionamento do cristão e a Bíblia. Porque por mais que tenha muito acesso à palavra de Deus no Brasil, né, no Ocidente, vamos dizer assim, as pessoas não dão o devido valor. E isso aqui eu entro num ponto muito interessante, porque a gente pegar países comunistas, igual a China, que é onde há a perseguição do evangelho, lá é proibido a Bíblia, cara. Até em aplicativo de celular. Então os cristãos dão valor. Pra você ter noção, alguns anos atrás eu estava numa conferência missionária da minha igreja em Angra. E tinha uma missionária que eu fiz amizade com ela. E ela veio de lá da Ásia. E ela pediu pra eu encher um balão laranja. Eu acho que tinha um capítulo do livro de Atos, no frente e no verso do balão. Aí quando ela pediu, eu não tinha ciência disso. Eu falei assim, se estourar esse balão aqui, estourou, é só encher outro. E ela pediu pra eu ter cuidado. Quando ela começou a palestrar, ela falou sobre isso. Ela falou, lá na Coreia do Norte, os cristãos não têm contato na palavra de Deus. Então o que os cristãos da Coreia do Sul fazem? Enche um balão, coloca, imprime um capítulo da Bíblia, enche um balão e solta em direção à Coreia do Norte. Quando o balão esvazia, quem for lá pegar o balão, tirar alguma coisa e recolher, se for um cristão, isso já possibilita ele ter um acesso à palavra de Deus. Quando ela falou isso aí, eu fiquei com a cara no chão, porque... cara, isso aí é complicado, é um tapa de luva pra gente. Porque a gente tem todo o acesso possível, a gente tem todos os motivos possíveis, a gente tem a facilidade, cara, que nenhum outro lugar tem. Isso. Cara, a gente pode propagar o evangelho aqui de uma forma que quase... tem lugares lá fora que não tem como. Não tem. E a gente não faz, a gente não lê. Não lê. Cara, o índice da galera que não lê aqui, você sabe? Cara, o brasileiro lê menos de 2 livros inteiros por ano. Isso você tá falando livro, né? Livro. Se a gente falar da Bíblia. Mais de 92, se eu não me engano, % dos pentecostais, já pega o nosso nicho, nunca leram a Bíblia inteira, gente. 92%. Mas por quê? Porque muitas vezes aí entra um ponto interessante. Porque a gente despreza a leitura, a gente despreza até mesmo a explanação do texto. A gente não tem esse contato. A gente prefere a revelação. A revelação. Não, varão, você não tem que você não entende mistério. Que é o mistério, viu? A gente acredita naquilo que eu vou chegar lá, Deus vai me revelar. Mas se não se preparou, não tem por que falar. Porque a gente divorcia a atuação do Espírito com o conhecimento da palavra. Sendo que tá escrito lá em João que o Espírito vos fará lembrar, só tem como te lembrar daquilo que você aprendeu. E o termoto, a palavra de Deus em si, sem a atuação do homem, ela traz avivamento. A gente pensa que é o homem que traz avivamento. Não, a palavra por si só. Exemplo. Isso que eu ia te perguntar. Esdras, quando voltou lá, estava reformando a Jerusalém, ele abriu o livro da lei e começou a ler de 6 da manhã até meio-dia. Quando deu meio-dia, o povo estava chorando. Ele só lendo. Ele não estava pregando, não estava explanando, ele estava lendo o texto da lei. O povo chorando, se quebrantando diante de Deus com a leitura da palavra. E ele não trouxe nenhum tipo de revelação? Nenhuma revelação. Não apontou um dedo pra ninguém? Não fez nada, não falou língua estranha. Só leu. Ô Felipe, isso aí que é complicado. Cara, a gente tá caminhando pro final. Mas falando sobre... continuando sobre a Bíblia e falando sobre a linguagem figurativa. O que você me fala sobre Apocalipse? O capítulo inteiro de Apocalipse é uma linguagem figurativa? Mano, a maioria tem que ser. A maioria tem que ser, porque, cara, tu acreditar que vai passar uma mariposa que a asa é como se fosse de um helicóptero, o som é... por isso que a Bíblia ela tem várias figuras de linguagem, né? Por isso que é importante a gente estudar. Que, por exemplo, você pega lá a besta que sai do mar. E a gente interpretar ela de maneira literal é complicado. Como que uma besta descrita lá vai sair do mar. A gente sabe que é o anticristo. Mas ali o mar, né? Aí entra essa questão da linguagem figurativa. O mar fala mais dos povos, das nações, que o anticristo iria vir. Sair do meio. Do meio. Vai ser um homem. Então, a gente tem que saber lidar com cada passagem. Porque, como eu falei aqui lá no começo, que tem vários livros, então tem livros proféticos, tem livros que são... tem os evangelhos, tem livros históricos, tem o Pentateuco. Então, cada grupo da Bíblia tem uma maneira de se interpretar.
Aí entra todo esse assunto, esse bojo que a gente falou, de estudar a cultura, de estudar o tempo da época, a geografia e também as figuras de linguagem que eram usadas na época também, né? E hoje também, porque a Bíblia está em português, então a gente tem que saber identificar o livro que a gente for ler e a figura de linguagem usada. Essa é a suma importância da leitura bíblica. Também o texto diz que o povo perece, né, por falta de conhecimento. Mas não era falta de unção, cara? Ah, varão, será essa? Era falta de poder? Eu acho que é revelação, falta de revelação que o povo perece, né? Eu acho que, tipo assim, pra quem tá nos assistindo, Felipe, a gente vai deixar essa aqui pra pessoa ele procurar lá. Se tá escrito que é por falta de poder, unção, revelação ou é conhecimento, revelamento. Revelamento. Felipe, você trouxe esses livros aí. Quer fazer a apresentação de algum livro seu? Antes disso, eu quero presentear aqui, né? O cara fala que eu nunca dou nada pra ele aí, ó. É pra ler, hein? É pra ler. Eu vou ler. José Gonçalves, aí, ó. Top. Os ataques contra a Igreja de Cristo. Ok? Muito obrigado. Esse aqui, ó. Esse aí eu tô ganhando. Eu tô ganhando. Ganhando. Aí não. O avivamento da Rua Azusa. Gente, antes de apresentar esse material, eu quero passar algumas dicas rápidas que você que tem desejo de ler a Bíblia e às vezes não sabe por onde começar. Comece pelo Novo Testamento, principalmente pelos evangelhos. Eu costumo indicar sempre o evangelho de Marcos, que ele é mais sucinto, ele é mais rápido e mais prático. E cria um hábito, coloca uma hora do dia, de manhã eu vou ler a Bíblia. Coloca uma meta diária. Se você ler 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia inteira em menos de um ano. Se você ler 3 de segunda a sábado e 5 aos domingos, você vai ler ela exatamente em um ano. Então comece pelo Novo Testamento, vá devagarzinho, peça auxílio ao seu pastor, seu professor de escola dominical, seu líder de jovem. Se possível, vire aluno da escola dominical e entre no seminário que você vai conseguir aproveitar e ter gozo, usufruir das bênçãos que estão na palavra de Deus. E esses livros aqui, gente, são livros sobre bibliologia, o que nós estamos tratando hoje. Tudo isso que a gente falou aqui vão estar aqui nesse livro. Esse aqui é muito bom, toda a escritura foi lançado agora há pouco, desse ano. O autor é o Michael Bird. Muito bom, gente, leia. Aonde que eles encontram, Felipe, pra comprar esse livro aí? Na Amazon. Na Amazon? E no seu perfil também tem? Ainda vai chegar. Mas quem quiser, segue aí, @Lemos Livraria. A gente tá trabalhando, a gente entrega o livro pra você, delivery. E só seguir e entrar em contato conosco. Esse aqui, Israel Trota, já tem a 2ª edição dele. É o Livro de Deus. Aqui ele conta toda a história de composição da Bíblia. Por exemplo, Terremoto, a Bíblia no original, quando ela foi formada, ela não tinha capítulo nem versículo. Isso aí eu sabia, era tudo direto. Isso aí foi pra facilitar a nossa leitura, né? A epígrafe, que é aquele títulozinho em cima, não tinha, foi acrescentado. Então tudo você vai encontrar aqui. Quem fez, quem dividiu a Bíblia, tudo. Esse aí você quer me dar também? Não. Não sentiu nada de Deus aí? Não. Deus não tocou no meu coração, não. Mano, tem que dar lugar. Rapaz. Esse aqui é do R6 Pro, muito bom também. O conhecimento das escrituras. Aqui ele fala acerca da importância do estudo da palavra de Deus, que não é só ler, é igual um desvairado, Você tem que estudar a palavra de Deus para você interpretar da maneira correta. Então esse livro aqui é muito bom. E por fim, tem esse aqui. E Deus falou na língua dos homens. Esse aqui é forte, fala de tudo. O autor é o Paulo On, ele é um presbiteriano, o cara é violento, sabe de grego, sabe de hebraico, só lê, compra lá na Amazon. Eu não tenho ainda, vai chegar, quando chegar, Terremoto vai comprar. Mas é muito bom. Eu vou indicar. Felipe, você fez algo aí que eu achei interessante. Uma vez eu vi de uma pessoa, e a gente já tá concluindo, que se a Bíblia é colocada debaixo de todos os livros, ela é a base. Se ela é colocada no meio, ela é o centro, né? Isso. Se ela é colocada em cima, ela é a totalidade de todo o conhecimento. A Bíblia é a chave de tudo nessa face da terra. Isso aí. A verdade é que a Bíblia é o nosso manual de regra e fé. Tá escrito na Bíblia, é um texto que eu acho lindo, que ela é a lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. A lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Felipe, em rápidas palavras, essa galera toda que tá nos assistindo aí, dê o último conselho e a gente conclui.
eu não posso ficar trazendo tantos dados, provando que a Bíblia é real. Mas se você, né, quer ter essa experiência, né, quer ter a sua vivência, sua prática com a Bíblia, leia ela. Faça uma prova, não, eu vou ler, vou ser um assíduo leitor da Bíblia. Se sua vida não ser transformada, a palavra de Deus não é a palavra de Deus. Porque quando Deus fala, a Bíblia diz o seguinte, que quando a palavra de Deus é lançada, ela não volta para ele vazia. Antes ela prospera e faz aquilo que lhe apraz. Então, aquilo que Paulo falou, o homem pode até estar preso, mas a palavra de Deus ela nunca fica presa. Então, se você quer ter a sua vida transformada, pare de ficar correndo, né, atrás de revelamento, né, de poder, de unção, de mistério. Um problema, tá? E leia a tua Bíblia. Leia a Bíblia porque Deus quer transformar a sua vida. Amém. Olha, a gente fica por aqui, tá ok? A gente Felipe Lemos no Instagram. Quiser chamar ele pra dar uma palestra na sua igreja, pra pregar, o menino é top. Entre em contato com a gente também, que a gente passa o contato, tá ok? A gente fica até aqui. Que valeu, Deus galera. Abençoe no nome de Jesus. Vamos despedir deles em francês, Felipe? Me ensina aí, pai. Au revoir. Au revoir. E aplitar. Aí. Deus te abençoe no nome de Jesus.